Boa noite, irmãos queridos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a eternidade. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Essas palavras são do livro Palavras de Luz, do Emmanuel, escritas por Chico Xavier. Vamos agora, quem quiser fechar os olhos, vamos fazer a nossa oração inicial. Pai, Senhor da vida, abençoa teus filhos aqui presentes, quando juntos vibramos, rogando a tua luz a esta casa de amor, envolvendo-nos com as tuas energias salutares, amparando-nos em nossas necessidades. Rogamos aos amigos espirituais que aqui conosco se encontram, que a partir de nossa prece possam magnetizar as águas que colocamos à disposição dos nossos queridos benfeitores, e que em cada frasco possamos encontrar as energias que nos beneficiarão com o fortalecimento e o reequilíbrio. Jesus amigo, abençoe a palavra do nosso irmão Paulinho, ofertando-lhes o amparo divino. Que possamos entender bem as lições que aqui viemos em busca, procurando utilizá-las em nosso cotidiano, nos tornando assim pessoas melhores do que já fomos. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Hoje conosco o Paulinho. Boa noite a todos. A reflexão na noite de hoje que vamos abordar é sobre uma temática que dentro da casa espírita é muito comum e também com que muitos de nós viemos a casa através de necessidades. Muitos de nós, a mediunidade está aos poros. E aí uma reflexão para nós, para a gente poder compreender melhor essa ferramenta que Jesus nos dá para trabalharmos com Ele. E isso, Allan Kardec, no Evangelho, ele diz: a mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. Dessa forma, a gente vê que é uma opção e é uma oportunidade de aprendizagem. Ela é uma faculdade. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida tanto nas pessoas mais dignas como naquelas que são indignas. Então, a mediunidade ela não está presa a uma questão moral de um ser. Ela está em todos os níveis, tanto nas pessoas dignas como nas indignas. E ela não está circunscrita a uma sociedade, a um nível de sociedade. Ela aparece em todos os meios. Ela aparece entre as pessoas mais humildes até aquelas mais abastadas. Então, entre as pessoas de idade, de tenra idade, até a velhice. E é uma faculdade orgânica de que são dotadas todas as criaturas, ou em maior ou menor grau de desenvolvimento. E Kardec questiona aos espíritos: todos são médiuns?
pela questão de nós sofrermos a influência dos espíritos? E eles dizem sim. Mas tem aqueles que têm um grau maior, né? Esses são sim considerados médiuns. Porque todos nós temos a faculdade ou a compreensão pela intuição de recebermos, pela sensibilidade que nós nos encontramos, pela evolução em que nós nos encontramos, humanidade, de isso ser natural já. Agora, outros fenômenos de evidência, que são mais expressivas, essas são somente aqueles que têm essas características. E ela é inerente ao ser humano. Então os animais não têm, as plantas não têm. Ela é característica, porque ela é um atributo do espírito, da questão do ser espiritual. Ela é orgânica? Sim, como nós tínhamos visto ali. Mas ela é um atributo do espírito. O espírito é um ser inteligente, dessa forma ele manifesta as suas facilidades ou a sua compreensão e expressa através do corpo físico essas atribuições, estas manifestações. E ela é também hereditária. Mediunidade é hereditária. Passa de pai para filho, de pai para mãe, de mãe para filho, de alguém da família passa-se aos sucessores. Então ela é hereditária, a mediunidade. Se um filho tem mediunidade, possivelmente o pai ou a mãe tem também. Quase todos os profetas, missionários, mensageiros do amor, de justiça e de verdade foram médiuns, no sentido em que se comunicavam com o invisível. Moisés escreveu os 10 mandamentos através de um fenômeno mediúnico, da materialização das letras através das placas. E tantos outros. Joana d'Arc falava com os espíritos, o seu protetor era médium. Jesus, o grande médium de Deus, trouxe ao mundo os seus ensinamentos. E tantos outros, a gente vai ver aí afora, eram médiuns. Foi no século XIX, 1857 precisamente, 1848 iniciou-se, o fenômeno das mesas girantes. Chamaram a atenção de vários intelectuais, e entre eles Hippolyte Léon Denis Rivail, que passou a estudar os fenômenos com critérios científicos. Iniciava-se assim uma nova fase, dando uma melhor compreensão da mediunidade. E naquela época das mesas girantes, que era muito comum, era palco da sociedade parisiense, da sociedade europeia, da sociedade americana, que aconteciam os fenômenos. Eles se reuniam a sociedade se reunia. E uma coisa que era muito comum naquela época, que cada fenômeno dentro da sociedade, ele no máximo ele permanecia por 2 anos. Se ele fosse um fenômeno muito extraordinário dentro da sociedade europeia, principalmente. E os fenômenos das mesas girantes, nas suas manifestações físicas, nas suas aparições de espíritos, nas suas levitações, nas suas várias expressões, as manifestações de espíritos materializando-se, aconteceram por 8 anos. Fenômeno além do normal. E muitos estudiosos, a partir dali, começaram a estudar, entenderam, mas tem algo além do que somente fenômenos, não, existe algo por trás disso. E esses estudiosos começaram a estudar, muitos até envolvidos pelas questões dos próprios governos, como William Crookes, né, ditado pela rainha, cientista da rainha inglesa, aonde que ele começou a estudar profundamente esses fenômenos. E Hippolyte
como pseudônimo depois que adotou de Allan Kardec, escreve as obras básicas, ou as obras do Espiritismo, iniciando por os Espíritos e sucessivamente todas as obras. Mostrando também no Livro dos Médiuns toda a questão da mediunidade e dos seus efeitos bem naturais, que sempre houveram. Não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade, acontecia e sempre houve e aconteceu, só que estudado, analisado e mostrado o objetivo dele. Por quê? Médium ou mediunidade é a manifestação, mas o médium é o meio. É o meio entre o plano espiritual e o plano físico, mostrando e trazendo a realidade do que é essas experiências e o que acontecia de uma forma bem harmoniosa, estudando e dando essas noções. E aqui a gente vai ver uma das grandes ferramentas dentro do nosso ser, que está dentro de nós, que é a glândula pineal, que é uma glândula que está no auge, no alto do nossa mente, nossa cabeça, fica mais ou menos na altura dos olhos, atrás, e numa postura que é assim. Ela tem, a glândula pineal, ela tem uma função no exercício da mediunidade. Ela desempenha um papel mais importante, que através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. A nossa esfera diz a esfera espiritual. Então o Chico foi estudado mediunicamente. Quando ele estava num processo mediúnico, ele foi medido, ele foi envolvido por aparelhos, e mostrava-se estudiosos americanos nessa questão da mediunidade. E na verdade a epífise, ou a glândula pineal, na verdade é uma antena nossa, que capta, que envolve-nos e faz com que toda essa questão da mediunidade aconteça. Ela tem uma função orgânica no ser, essa glândula. Ela tem a questão toda do desenvolvimento do ser, desde o princípio do nascimento dele, até a questão da formação dele na adolescência. A partir dali, para a ciência oficial, ele diz que ela dorme. E para estudiosos que trabalharam em cima da questão mediúnica, eles começam a perceber que a partir do instante em que ela dorme, ela começa, na verdade, a acordar para a questão mediúnica, para todas essas questões dos fenômenos. E nós, pelas leis de sintonia que todos nós temos, e que nós, se alguém de nós consegue fazer isso, vai ser alguém, todos nós pensamos, e a todo instante. E quando nós pensamos, nós atraímos, nós vibramos. Nós criamos uma onda mental que vai envolver, que vai direcionar para as outras pessoas energias. Então, a lei de atração, as vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam os pensamentos. Leon Denis nos fala isso no Invisível e diz que todos nós, a todo instante, emitimos ondas e recebemos ondas. Mas todas as ondas que nós emitimos, aí a importância de nós emitirmos coisas boas, de nós emitirmos sentimentos bons, pensamentos bons, que nos elevam, que nos envolvam, que nos harmonizam. Porque, da mesma forma, se nós emitimos sentimentos, raivas, rancores, sentimentos e pensamentos negativos, elas vão atingir, vão envolver, vão até envolver as outras pessoas, mas vão voltar para nós. Sempre volta para nós. O ser que mais é envolvido por qualquer sentimento de raiva e tal, somos nós mesmos. A gente às vezes acha que está fazendo mal para o outro. Não, estamos fazendo mal para nós. Porque essa lei funciona. Essa lei
é a lei que Deus organizou no mundo. E nós estamos dentro dela. Nós sintonizamos sempre. Não existe um momento em que nós conseguimos nos desligar. Jamais. Não há como. E nós sintonizamos por esse ou aquele sentimento, por esse ou aquele pensamento. E dessa forma, a gente vai ver que as ondas acima, elas são ondas de baixa frequência, elas são mais longas e com uma frequência menor. São pensamentos negativos, são pensamentos baixos, são pensamentos de expressões de raiva, de rancor, de ódio. Os sentimentos positivos, eles vibram numa onda mais curta e com uma frequência maior. Se a gente for olhar a questão energética do nosso país, nós trabalhamos em nosso país com a frequência da nossa energia elétrica é 60 Hz. A de países como Paraguai e outros da Ásia também, eles trabalham com uma frequência menor, 50 Hz. Essa é a frequência. É quantas vezes ele dá de baixo até em cima por segundo. Então, 60 vezes por segundo a nossa energia oscila. E aí a gente consegue perceber, ao olho nu, a gente consegue perceber, não consegue perceber. A luz não pisca, por causa dessa frequência. Mas os nossos pensamentos também são frequência. E por isso que nós sintonizamos. Os espíritos sintonizam conosco através da frequência. Os espíritos bons sintonizam conosco quando nós nos harmonizamos, quando nós estamos em equilíbrio, em paz, em prece, em orações, em equilíbrio. E os espíritos inferiores, a gente sintoniza com eles quando a gente entra nos sentimentos que não são de acordo. E aí vamos pela frequência. E os espíritos nos conhecem dessa forma, por aquilo que nós pensamos e como da mesma forma emitimos as nossas energias. As influências nós exercemos e sofremos elas. E elas são positivas, né, através dos espíritos protetores, familiares ou pessoas ou simpáticos, né, sempre à nossa volta. Né, nós exercemos essa influência, momento a momento, instante a instante sofremos e exercemos influência. Nós sofremos ou exercemos influências negativas e também somos influenciados por espíritos sofredores, obsessores, seres vingativos. E aí a gente vai dizer, mas só os espíritos que fazem isso? Não, as pessoas físicas também fazem. As pessoas que vivem aqui, entre nós encarnados, as pessoas também têm esses sentimentos. E elas emitem as mesmas frequências, elas emitem os mesmos sentimentos. E aí, nós temos que modificar essa nossa frequência. E aí a gente vai ver e vai abordar alguns fatos ou algumas mediunidades, tipos de mediunidades e mediunidade de efeitos físicos que aconteceram muito, hoje não acontecem mais tanto. Com casos raros, bem raros hoje que acontece. Mas a gente até nem tem tantos. Anos atrás existiam alguns casos, Santa Rosa, existia uma questão de autocombustão, né? Mas esses fenômenos aconteciam muito nas mesas girantes, até nas décadas de 50 acontecia muito comum esses fenômenos. Materializações, transfigurações, e aí a gente vai ver o Cristo no Monte Tabor transfigurado, quando ele está na presença de Moisés e Elias. Ele modifica a sua fisionomia, ele se transfigura. A levitação de um homem vivo, como também acontecia de mesas, muito comum, e as mesas entravam e saíam pelas salas, pelas portas, voltavam por outra porta ou janela, comum na época, para chamar a atenção das pessoas para uma realidade espiritual, para chamar as pessoas à questão espiritual nossa.
que nós não somos simplesmente um corpo físico. Temos uma alma, e essa alma sobreexiste, pré-existe e passa a existir após a morte do corpo físico. E também temos as mediunidades de efeito intelectuais, que são aquelas voltadas para o nosso ser, focados no médium em si, na questão intelectual dele. E aí a gente vê intuição, vidência, psicografia, a vidência onde espíritos, os médiuns enxergam espíritos, eles enxergam através, acham que enxergam pelos olhos, mas não é, é pela alma. Né? A psicografia que contribuiu tanto em nosso país, com a literatura. Chico Xavier escreveu mais de 400 e poucas obras, e obras como de André Luiz, com cunho científico, com conhecimento profundo, tudo através da questão da mediunidade, uma coisa bem natural, bem que faz parte do nosso ser, que faz, ele interioriza nós, e mostra que nós somos, como espíritos que nós somos, cada um de nós é. Por enquanto, almas encarnadas, nós somos espíritos, todos nós vivenciamos, podemos vivenciar essas experiências, se assim temos aptidões para isso, de uma forma bem natural. A mediunidade a psicofonia, que é uma das mais usadas em nossos momentos hoje, dentro das casas espíritas, que é onde o espírito usa o médium e fala através dele, usando a sua própria voz. E isso, de uma forma, é uma das mais comuns que existe hoje. A psicografia existe, acontece, mas nem toda a sociedade tem os seus médiuns psicógrafos. Cada médium ele tem uma aptidão, ele tem uma área que ele vai atuar mais. E aí há toda uma contribuição e uma realidade para mostrar, auxiliar quem? Auxiliar os médiuns? Sim. Mas auxiliar principalmente, eu chamar a atenção das pessoas, mostrar, trazer o consolo para as pessoas encarnadas, auxiliar, mas também para aqueles que sofrem, os espíritos que estão em sofrimento. E aí há um duplo auxílio, tanto da parte auxiliando os médiuns a trabalharem pelo amor, pela fraternidade, e também os espíritos e as pessoas que passam pelos momentos de dor e situações através de processos obsessivos e tantos outros, aonde nós às vezes sofremos as influências. Ninguém está à parte dessa influência, todos nós a sofremos. E a finalidade que ela traz para nós, para a humanidade, para o médium, é a evolução espiritual do médium, primeiramente. Ela alavanca o médium na questão do desprendimento das coisas materiais e buscando se espiritualizar. Demonstra a continuidade da vida após a morte. Essa realidade é plena. Essa realidade não existe dúvida. E que nós, caminhando nesse processo, sabendo que nós pré-existimos ou sobreviveremos à vida física, nós temos que já pensar nesse lugar para onde nós vamos, de como nós devemos se portar lá. O que nós precisamos para nos preparar nossa malinha para irmos para esse país, para esse local, para essa condição espiritual? O que nós precisamos levar lá? Jesus já dizia, nós temos que buscar as coisas que a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Então, a questão do desenvolvimento espiritual do homem. Porque, compreendendo isso, a gente faz esse processo moral e espiritual do ser. Compreendendo esses valores e vendo a questão da mediunidade
como ferramenta, como oportunidade que Deus concede ao ser para o seu crescimento. Não só visando as questões materiais, nosso contexto, mas também as questões de nós nos educarmos moralmente, sermos pessoas melhores, trabalharmos visando uma sociedade mais justa, mais humanitária, mais equalitária. Dentro desse processo, a gente vai fazer a moral, trabalhar nossa moral e espiritualização. O desenvolvimento da sensibilidade psíquica. Então, todo aquele que busca um estudo, busca uma profundidade, quanto mais se dedica naquele seu estudo, mais ele se torna, ele compreende aquela situação. Então, para o espírito, ou para aquele ser que está ali fazendo aquele trabalho, ele está se espiritualizando, ele está se harmonizando. E principalmente, ele vai ter a convivência dos espíritos bons, vai ter os sofredores que vão vir buscando auxílio, sim, trabalhamos por eles, auxiliamos eles, mas principalmente nesse auxílio ao próximo, ou aquele que tem a dificuldade, nós aprendemos. Mas com contato com os espíritos superiores, nós também somos auxiliados a caminhar, a fazer a nossa parte e ajudar. E o que não é a mediunidade que vai distinguir, que vai nos distinguir, mas é aquilo que a gente vai fazer dela. Então a mediunidade, ela vai estar perante um criminoso, vai estar é uma aptidão, é uma ferramenta para o criminoso, como um pai de família. Independe, ela vai estar ali. E ela não vai, vamos assim, não vai dignificar ninguém, não vai distinguir ninguém. É o que nós fizermos uso, do uso dela, é que vai fazer a nossa diferença. Vai fazer de nós melhores ou piores. E Jesus dizia: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É essa a proposta da mediunidade. É essa a proposta do Cristo no mundo. Trazer o consolo através do seu Consolador prometido, diante das dores, diante das dificuldades, perceber que somos esses seres, que temos mediunidade, que temos a possibilidade de compreender a questão espiritual, compreender o que os espíritos querem de nós, compreender o nosso papel dentro da humanidade e fazer a nossa parte, auxiliando, fazendo de nós instrumentos da paz, muitas vezes consolando, e nós às vezes a gente pode também estar em momentos difíceis, mas vendo a dor do próximo a gente aprende, a gente cresce, nós nos desenvolvemos, nós criamos um afeto maior, e aí a gente vai estar fazendo o nosso trabalho como Cristo. Então não existe cobrança, como o próprio Cristo disse: dai de graça o que de graça recebeste. Pois Ele não está nos cobrando, Ele nos dá como uma ferramenta de trabalho. A mediunidade ou a realidade espiritual trazida ao mundo, ela tem o objetivo de trazer uma renovação para a nossa humanidade. Aqui a gente tem algumas obras que a gente referenciou esse trabalho. Obras básicas, obras complementares, que a gente fez esse trabalho. E a gente pode ter certeza que nesse propósito da mediunidade, ele sempre veio no sentido de trazer para cada um de nós os ensinamentos do Cristo na sua mais profunda necessidade de compreensão que cada um de nós tem, diante da dor que nós passamos, diante das dificuldades que nós temos.
sempre há um consolo. O Cristo sempre está a nos dizer, a nos falar, a nos inspirar que sigamos em frente. Não é o acaso que nos dá aquela situação. É uma ferramenta ou é um momento oportuno que a vida nos concede para nós darmos um passo mais longo para a nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado. As crianças. As crianças podem subir. Então agora, meus irmãos, vamos nos preparar para receber o passe. Respire fundo, procure relaxar. Não pense, apenas sinta um estado de calma, de profunda paz. Vamos todos juntos mentalizar nossos corpos recebendo essa maravilhosa energia que vem do alto, enchendo nossos corações com paz e amor. Mentalize essas vibrações de paz e esse amor se estendendo sobre toda a Terra, envolvendo toda a humanidade. Elevemos nosso pensamento ao Criador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelas maravilhosas energias que acabamos de receber. Obrigado, Senhor, porque sei que nunca irás nos desamparar, que nos momentos mais difíceis de nossa vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pela consciência que temos de que tudo nessa vida depende unicamente de Ti, Senhor. E que um dia todos possam enxergar e sem Ti, Senhor, não somos nada. Guarda-nos, Senhor da vida, em Tua luz. Que assim seja. Tenham todos